eu estico com o indicador e o polegar, tá? Um para cima e o outro mais reto, ó, eu faço esse movimento. Porque essa parte do design não pode ser uma parte que você tem dificuldade. Calma aí que eu não vou te vender nada. Existe um curso completo de design de sobrancelhas gratuito aqui no YouTube, sem nenhum tipo de venda no final. O projeto Mudar, sobrancelhas que transformam vidas. São 28 aulas com materiais didáticos inclusos e certificado de conclusão. Você vai aprender pinçar da forma correta, marcações diferentes e fáceis, aplicação de rena e vai treinar junto comigo. Você vai aprender também tinturas e até o brow lamination, que normalmente você pagaria por essa especialização. Porém, no projeto Mudar é totalmente gratuito. Eu sou Andréia Casagrande e a minha missão é transformar o maior número de vidas possíveis. E eu tenho certeza que a sua vida também poderá ser transformada. Basta você clicar no botão abaixo e vir comigo. No meu dia a dia, o que eu mais gosto é aquele design onde eu uso apenas o lápis, tá? Quando eu preciso ver se realmente as alturas das sobrancelhas estão certas e tudo mais, eu uso até o auxílio do paquímetro, mas não aqui, gente, eu não uso essa parte aqui do paquímetro, eu uso mais ele como régua mesmo, a parte mais reta aqui, tá? Só pra gente ver, por exemplo, se as sobrancelhas elas estão na mesma altura, mais ou menos dessa forma assim, tá? Depois eu vou mostrando pra vocês. Só, mas eu gosto mesmo é de fazer com o lápis dermatográfico, a mão livre, tá? Como que eu faço isso? Deixa eu me ajeitar aqui em volta da cliente. Eu costumo utilizar os pontos principais aqui do rosto da cliente, tá? Por quê, gente? Se a gente for lá pegar um molde de sobrancelhas e colocar na cliente, a gente vai fazer uma sobrancelha igualzinha para todo mundo. Quando a gente usa os traços da cliente, o tamanho do nariz, tamanho do olho, né? A gente tem uma sobrancelha para cada cliente. Claro que todos os profissionais, não adianta eu falar que não, tá? Todos os profissionais têm um design ali, né? Para todas as minhas clientes, eles são meio parecidos, né? Tem a mesma... quando eu olho, eu falo assim, esse design é da Andréia, esse design é da fulana. Por quê? Porque a gente acostuma, mas as proporções da sobrancelha tem que ser de acordo com o rosto da cliente, tá? E normalmente, gente, a cliente ainda procura você exatamente por causa do seu design. Ela acompanha você nas redes sociais, ela vê o trabalho que você faz e ela te procura por causa do seu design. Muitas das vezes, elas não estão nem um pouco preocupadas se o seu fiozinho é mais curvado ou não. Elas estão preocupadas mesmo com o design e com a cor que você utiliza, tá? Então, vamos lá. Para fazer esse design, vocês já viram aqui nas nossas aulas, né? Mas eu vou fazer novamente para vocês acompanharem. Eu utilizo aqui a abinha do nariz da minha cliente, tá? Bem a abinha e uma reta, ó. Por que eu não utilizo aqui, ó, o canal lacrimal da cliente, ó? Abre o olho um pouquinho, por favor. Se eu usar o canal lacrimal da minha cliente, eu iria tirar muito da sobrancelha natural dela, ó. E não é legal. A gente precisa utilizar o que a cliente tem de natural. Essa sobrancelha da minha cliente, ela já é afastada no quanto a gente precisa que ela seja. Então, se eu afastar mais, não ficaria legal. Então, a gente usa aqui a abinha do nariz. Andréia, mas e se a minha cliente tiver o nariz torto? O que eu faço? Digamos que o nariz dela fosse bem para cá ou bem para lá. O que eu faria? Eu iria pelo lado mais bonito da minha cliente, que no caso dessa cliente aqui é essa sobrancelha. Então, eu ia fazer as medidas de acordo com o lado que ela tem de melhor. E depois eu transfiro com um paquímetro para cá, certo? Então, olha bem reto, por favor. Peço para minha cliente olhar bem reto. Uso ainda a abinha do nariz, ó. Passo pelo meio da íris dos olhos dela e marco ponto alto. Certo? Cantinho do nariz, peço para a cliente olhar para cima, olha para cima. Passo bem no cantinho do olho, ó. Essa cliente já tem até uma sobrancelha bem bonita, né, gente? Então, não vou sofrer muito aqui.
mas ela tem uma sobrancelha bonita, porém do outro lado muito diferente. Vocês conseguem notar que esse lado que a gente está trabalhando aqui é mais quadradinha e essa aqui é arredondada, certo? Então, sempre assim. Qual sobrancelha a cliente gosta mais? Qual sobrancelha você gosta mais? À direita. A cliente gosta mais dessa, então a gente precisa fazer este lado como este e não o contrário, tá bom? Então, por isso, vamos desenhar aqui, lembrando sempre que para fazer o desenho, eu estico a pele aqui, ó. Ó, quando eu faço esse movimento aqui, bem de leve, bem suave, ó, eu já faço um arqueamento na sobrancelha dela, ó. Então, para vocês enxergarem melhor, virei o rosto um pouquinho da cliente, tá? Mas, ó, então eu estico com o indicador e o polegar, tá? Um para cima e o outro mais reto, ó. Eu faço esse movimento. Eu já tenho, vocês conseguem ver aqui que eu já tenho um arqueamento natural da sobrancelha da minha cliente, certo? Então, vamos fazer aqui a linha, ó. Por isso, gente, que eu sempre falo, é muito importante que antes de ser micropigmentador, você seja um bom designer de sobrancelhas, tá? Porque essa parte do design não pode ser uma parte que você tem dificuldade de fazer, né? Essa parte aqui tem que ser a parte mais tranquila, porque, poxa, isso aqui já é minha área, eu já sei fazer isso, entendeu? Isso não é preocupante para mim. O que eu quero saber é como faz um fio, como que eu escolho a cor da minha cliente, tudo isso vocês já aprenderam aqui no curso, né? Como escolher a cor para cliente. Ah, e o peso de mão, Andréia? Peso de mão, vocês já aprenderam aqui também, né? Como executar a técnica de uma maneira que você não tenha muito retoque. O caimento de fios. Ah, e se minha cliente não tem nenhum pelinho na sobrancelha, o que eu faço? Vocês já aprenderam aqui também, né? Então, tudo isso eu trago para vocês ficarem preparadas para o mercado. Não adianta só eu ensinar a fazer passo a passo de fio a fio. Passo a passo de fio a fio vocês pegam na internet. O que a gente quer é que você seja completo. Ah, eu quero que vocês saibam regular o dermógrafo, eu quero que vocês saibam a altura de agulha, que é extremamente importante para um fio a fio. Se você não souber regular a altura da tua agulha, você simplesmente acaba com o seu trabalho, né? Todas essas coisas são muito importantes, por isso que a gente traz no curso para vocês tudo isso, para que vocês estejam mesmo preparadas. Aí eu venho e faço aqui o design, ó. Simples assim, né? Antes, eu trabalhava de uma forma um pouco diferente. O que eu fazia, gente? Só para vocês entenderem. Eu fechava essa parte aqui, ó. Da sobrancelha da minha cliente, certo? Eu fechava. Eu fazia o design, como vocês já acompanharam aí na aula também. Eu fazia um design e daí eu fechava aqui, deixava as duas idênticas e tal. Agora não. Agora eu trabalho desta forma aqui, eu deixo tudo abertinho aqui, tá? No design mesmo, né? Na hora do fio a fio a gente faz, claro, os fios do início. Mas no design eu deixo para eu ter uma visão melhor na hora de desenhar esse início, tá? Então, vocês vão ver que eu vou deixar uma dica bem importante para vocês na hora de fazer o início, como fazer as duas sobrancelhas iguaizinhas, porque essa é uma dificuldade grande, né? Como que a gente faz esse início igualzinho? Então, eu vou deixar para vocês saberem como fazer isso. Ó, quanto mais fininha essa marcação aqui, melhor para a gente trabalhar, tá? Então, eu venho fazendo agora só acabamento da minha marcação. E depois a gente vai transferir lá para o outro lado, tá? Ó, eu vou até deixar marcado aqui o ponto alto da minha cliente, ó. Porque a gente vai transferir com o paquímetro, tá? Abre o olho um pouquinho. Se a modelo, a cliente de vocês, tiverem uma sobrancelha totalmente diferente, a dela é diferente, mas não é aquele negócio que você fala, meu Deus, não dá pra arrumar. Dá, tá? Mas se tiver extremamente diferente, você tem que tomar cuidado, perguntar muito bem pra cliente realmente qual que ela gosta.
Qual que ela se identifica mais? Para você não correr risco de fazer uma sobrancelha que ela não gosta, tá? Então, vamos lá. Vamos transferir agora para o outro lado. Ó, agora nós vamos usar o paquímetro aqui, tá? Então, nós vamos fazer uma medida o quê? Do ponto inicial ao ponto alto da cliente. Qual que é a medida? Ó. Para eu fazer o outro lado igualzinho, eu vou precisar disso, tá? Ó. Então, eu venho aqui, vou medir pelo nariz só para eu ter uma base aqui, ó. Então, ó, ponto inicial, ponto alto. Certo? E agora, eu viro aqui, para vocês enxergarem bem, claro, né? Do ponto alto ao ponto final. Ó. Ponto alto ao ponto final. Então, vira aqui, do ponto alto ao ponto final. Tá aqui a marcaçãozinha. Certo? Agora, gente, eu quero saber a altura dessa sobrancelha. Eu venho com o paquímetro aqui, só para saber a altura, tá? Ó. Eu me posiciono aqui atrás. Nós já começamos esse lado aqui, ó. Certo? Então, eu me posiciono aqui atrás, encosto aqui e passo. Agora, aqui, ó, o ponto mais alto da sobrancelha da cliente, ó, essa parte de cima. Aqui. E o ponto alto, alto mesmo, tá? Ponto alto do início, ponto alto aqui. Só para eu ter uma ideia, e aí eu vou trabalhar mão livre, tá? Porque eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu acho que a gente precisa saber desenhar, não tem jeito. Treina bastante. Tem rosto aqui no curso sem sobrancelha para vocês poderem treinar. Ó. Então, vocês treinam dessa maneira, tá? Ó, aqui não pode ser uma reta, tá, gente? Aqui tem que ser subindo até o ponto alto. Ó, aqui, e daí eu desço. Tem algo que a gente precisa levar em consideração também, tá? Ó, ponto inicial, ponto final. Não pode ser mais baixo do que isso. Se for mais baixo, a cliente fica com o olhar caído, tá? Então, aqui é o início da sobrancelha dela, que a gente já marcou. Aqui, ó. E vou subir. Pra gente conseguir a sobrancelha igual a outra, certo? Bati aqui e desci. Então, a gente tem uma sobrancelha agora mais parecida com essa, tá? É claro, gente, que a gente vai depois pedir para ela sentar, para ver se tá tudo certo, tá? Mas parece que tá tudo lindo aqui, tá? Aqui eu vou ter que tirar uns pelinhos, porque esse lado aqui, ó, tá um pouquinho mais alto do que esse aqui. Então, a gente vai tirar uns pelinhos ali, só pra gente conseguir deixar as duas iguais, certo? Então, eu vou fazendo esses pelinhos aqui, gente, e eu já vou fazer o acabamento do design com um algodãozinho palito, tá? E aí, a gente já volta pra fazer a aplicação da pomada anestésica.